Olá, olá! Muito obrigado pelo seu play! Aqui quem fala com você é Dani Klein, diretora de futuro da Kiki. À minha esquerda, a super diretora de sucesso da Kiki. Quem? Leandra Sena. Do Brasil. Olá, do Brasil. À minha frente, não é da família Addams. Mesmo porque na família Addams nem é esse nome. Não é Morgana? Como é que é da família Addams? Mortiça. Por que você falou que era Morgana, era da família Addams pra mim? Karina, do meu lado direito? Não. Ah! A gente traz a pessoa, insulta a pessoa, troca o nome dela e agora vai querer que ela participe de graça do podcast. Não, gente, Karina falou. Morgana é da família Addams. Mas ela pode ser agora. É isso aí. Maravilhosa. Nossas queridas psicólogas especialistas em direitos humanos. Para quem não sabe, em dezembro desse ano vamos completar 71 anos. 71 anos mesmo, 71. né? Como é que é? Promulgação. Promulgação. Eu ia falar declaração da declaração, mas é promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1948, diversos países do mundo se uniram para dizer que o homem tem que ser bonzinho com o homem. Segundo o artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Será que a nossa humanidade tem conseguido seguir isso, Leandra? Eu não dou conta de você narrando isso como se fosse um padre dos anos 50. Amém. Eu acho que amém seria uma boa coisa pra gente ir pra vinheta e voltar para esse debate. Aperta o play, que você já nariz. viu que vai ser um debate bom aí, ó. Fala. Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala, Kiki, eu te escuto. Voltamos, Brasil. Voltamos com a Morgana, que não é família Ana, é Morgana Bustel. Isso. Karina Fonseca. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Viemos aqui para falar de direitos humanos e eu já logo aviso que eu vou pegar um lado, vou baixar um espírito aqui que é quase o meu. Eu gosto de trazer as coisas aqui para me esclarecer, que eu quero ser uma pessoa esclarecida nessa vida. Mas Ainda bem que não é equilibrada, né, Exatamente. amiga? Só Porque aí esclarecida. acabou. Equilibrado não, que eu gosto de beber. Né? E bebida com equilíbrio não funciona. Então, assim, eu vou assumir aqui frases comuns na internet. E na vida real, acredita? Tem gente que... E na vida real, será meu personagem de hoje. E eu começo esta batalha. Já que nós vamos falar dos 71 anos da Declaração dos Direitos Humanos, eu começo a dizer que eu sou contra direitos humanos. Pode Esse isso, povo Morgana? chato, né? Você é a dos favor direitos dos humanos. alienígenas, alguma coisa assim? Mais do que dos humanos. Ok. Sou contra, porque tem outras frases importantes pra gente dizer. Bandido bom é bandido morto. Vocês defendem as pessoas, ladrão na rua e as pessoas de bem em casa. Leva pra criar em casa, né? Leva pra criar, se tá com pena, né? Bandido tem mais é que comer arroz com feijão, tanto trabalhador aí sem carne em casa. Então, né? É um pouco... Então a gente tem acabou o bastante- podcast, né? Acabou! Então tchau. Elas não querem mais falar com a gente. Nesse mundo polarizado, né? Karina- a gente pode levantar embora. Karina, o que é? Karina e Morgana, acho que as duas poderiam responder isso. O que é verdadeiramente direitos humanos? É isso tudo que eu falei? Porque se for, acho que acaba por aqui Não, mesmo. então, eu acho que assim, às vezes a gente tem a dificuldade de pensar os direitos humanos porque a gente vincula talvez a grupos específicos, assim, como se fosse direitos de apenas alguns. Mas, na verdade, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de direitos para todos e que são iguais, só que nem sempre as condições para todos são iguais. E aí a gente precisa dar uma equilibrada nas condições para que todos possam ter acesso às mesmas coisas. Isso, e até assim, né? Historicamente, Karina, né? chega pertinho do microfone. Oi. Isso. Historicamente, as Nações Unidas, né, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela veio legitimar muito mais essa demanda por um entendimento e práticas em direitos humanos, né, principalmente no pós-guerra, em 1945, né, terminando a guerra, em 1948 foi promulgada, né, a Declaração dos Direitos Humanos, né, que diz que os direitos humanos são inerentes, né, a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Então, assim, um direito básico é o direito à vida.
Então, assim, ninguém pode ser discriminado ou deslegitimado simplesmente pela cor da sua pele, ou pela sua orientação sexual, ou pela sua nacionalidade, pela sua etnia, pela forma que ele existe. Mas é importante a gente pensar também que os direitos humanos, eles não surgem ali quando se faz a Declaração Universal, né? Isso. Assim, a gente tem... Tem um marco, né? Tem Importante primórdios, para a atualidade, e tem marcos né? anteriores também, né? Assim, então, você tem códigos e constituições anteriores, que vão tratar dos direitos naturais do homem, entendendo que todo homem tem a dignidade intrínseca. Só que parece que esse combinado... Esqueceram de combinar com os russos e com os alemães e com os italianos, norte-americanos, porque alguns eram tratados como mais gente ou menos gente, e a Segunda Guerra Mundial, foi o circo de horrores, assim. Então, os países, eles sentiram um pouco essa necessidade. A gente não pode deixar que isso aconteça de novo. E aí, países, quando a gente fala país, a gente está falando de gente. A gente não está falando de meramente instituições. A gente está falando de pessoas que olharam para aqueles horrores e falaram assim, a que ponto a humanidade chegou e a gente não pode chegar nisso de novo. E aí, talvez a gente precise montar um código de conduta, porque nos parece que o humano é capaz de fazer tudo isso de mal. Então, a gente precisa combinar antes as coisas. E é esse combinado que surge com a Declaração Universal, que grande parte dos países do mundo hoje ratifica, né, essa declaração como parte dos seus documentos. Ela é pós-guerra? Ela é pós-guerra, ela é de 48. Bem Na verdade, pós-guerra. a ONU surge nesse esforço, né? A ONU surge em 45, exatamente no ano que termina a guerra, para coordenar um pouco as ações desses países na reconstrução do pós-guerra e pensar que modelos a gente quer produzir, a gente quer construir. Todos os países respeitam os direitos humanos? Não era essa a pergunta, que é óbvio que não, porque, afinal de contas, nós vivemos, né, num primeiro país que respeita os direitos humanos. Todos os países participam. Como que funciona? Participa? Assina? A ONU, ela é um espaço de cooperação. A gente fala de espaços de cooperação internacional. Então, a ONU, ela não tem poder de mandar sobre os Estados nacionais. Os Estados nacionais, eles são soberanos. Então, esses acordos internacionais, eles são isso. É um acordo que o país, ele precisa subscrever. Ele precisa dizer, olha, eu me comprometo com né? esses princípios. E nem todos os países aderiram. Posso dizer aderir a esses princípios? São membros. Porque alguns né? países, como um que a gente conhece pouco, ele diz que sim, deve ter mandado essa cartinha lá bonitinha para a ONU, tem carimbo e tudo, mas na prática, né, a vida como ela é. Eu quero saber, assim, existem aqueles que simplesmente falam, não, isso não é comigo, não, obrigada. Existem países que não estão vinculados à ONU. É isso que eu queria saber. E esses, a gente tem hoje na ONU 195, se eu não me engano, 193. Países membros. Isso. E existem países que não são ligados à ONU. Eu não vou lembrar agora de nenhum aqui, mas normalmente são ou países muito pequenos ou espaços de conflito muito forte. Que não faz muito na sentido. África, muito... Eu não vou ter essa informação para te dar, não consigo te afirmar isso, não. Você que tá ouvindo aí, dá um Google, tá? Dá um Google. favor. Não, descobre. Karina já tá dando aqui. Um Google, gente. Um Googando Google. aqui. Assim, depois de 71 anos, né? A gente passou pelo horror da Segunda Guerra, judeus dizimados, não só judeus, né? Tudo que era diferente, acho que a Tudo Alemanha... que não era ariano. Tudo que não era ariano, perfeito, né? É puro. Porque Ariano branco, né? quando a gente tem a oportunidade eu tive essa oportunidade, porque, né, minha família, sou descendente de judeus, né, Klein, e você vê que, na verdade, os próprios alemães, muitos foram mortos, muitos se suicidaram nesse negócio, assim, foi um show de horrores, né, é lógico que o massacre nos judeus foi terrível, mas teve massacre também de ciganos, também de outras... Não, politicamente, A homossexuais, gente e pode quem fazer era um podcast contra o só isso, sistema, só sobre isso, que eu crianças adoro que não Segunda nasceram Guerra. perfeitas, porque nasceram ou com algum problema auditivo ou visual, às vezes porque era vesgo, o pé pouco torto, um dedo maior que o outro, morria e ia para laboratório, que era pior do que matar, né? Então a gente vê esse horror todo. Mas esse horror também não estava só entre os aliados, assim, né? Existia dentro do grupo dos aliados também
Porque virou um símbolo, né? A Alemanha virou um símbolo. E isso é muito bonito na Alemanha, que ela se colocou como símbolo. Você chega lá e eles fazem questão de cultuar isso, porque eles querem ser um símbolo para nunca mais repetirem. É o never again. Isso. Exatamente. Aí você passa por tudo isso. Os países se unem, né? Na ONU, grande parte dos países do mundo se unem, fazem essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é linda, quem tiver a oportunidade de ler, maravilhosa. Vamos botar no nosso blog um link para ela. E 71 anos depois, a gente tem o que comemorar? Então, Vai, Karina. Vai, Karina, vai, Karina. Eu acredito assim, quando a gente fala de direitos humanos e fala de do que significa isso, direito à vida, à liberdade, a ir e vir e tal, a gente está sempre em construção, né? As sociedades mudam, elas estão sempre se refazendo. Por exemplo, nós estamos vivendo um período atualmente em que está havendo várias desconstruções, inclusive batendo em muitos acordos que já foram firmados, né, anteriormente. Por exemplo, acordos de clima, por exemplo, há países signatários que desejam, né, sair para não ter que cumprir mais, né, esses acordos, que segundo eles não são economicamente viáveis, né? Então, assim, isso já funcionou há um tempo. Hoje estamos tendo algumas políticas consideradas de retrocesso no nosso país. Então, assim, daqui a pouco pode ser que se renove ou piore, ou, né, mas se construa de uma outra forma. Então, assim, acho que temos, sim, muito a comemorar, mas nunca considerar que está pronto e acabado. Sempre vai estar em transformação. Né? Então, eu acho que alguns direitos, por exemplo, o direito do preso. Se eu estou falando de direitos humanos, de direito à vida, de direito a um processo justo, esse cara ele tem direito. Né? Ele não deve ser desresponsabilizado das ações que ele cometeu e que levaram a um encarceramento. Mas esse encarceramento é de uma pessoa. Então, sendo pessoa, tem todos esses direitos garantidos. E eu acho que esse é um grande ponto, né? Assim, sim. As pessoas confundem direito com regalias, né? Isso. Assim, direito com benefícios, né? Ninguém tá dando benefício pra ninguém. O cara tá ali pagando na prisão, gente. Não tem benefício nenhum em estar ali. Mas ele tem direito a um respeito, né? Como ser humano. E algumas questões básicas, assim, né? Acho que a gente tá entrando um pouco num tema que é polêmico, né? É assim. mega polêmico, mas a gente veio aqui pra isso mesmo, entendeu? Já começou polêmico, chamando E aí, tipo... Família Addams, tem nada a ver com o negócio. É porque, na verdade, o nome, ele é da mitologia, mas é lá do Rei Arthur, entendeu? É uma outro coisa muito lugar. mais, assim, né? Empoderada. Gente, é uma muito coisa chique. realeza. Resumindo, super Realeza, chique, família real. Né? Mas... Karina me fez pagar um mico, depois eu converso com ela. Traz sua carteira, Karina, tá? Amanhã, obrigada. Que isso, gente. Mentira, Dani. Gente, Karina saiu do grupo. Mas voltando pra polêmica, né? Assim, que eu acho que é importante a gente enfrentar Mas isso era essas polêmica polêmicas. também, né? Não, isso é ponto, né, Dani? Não é polêmica, isso é ponto. Quando a gente fala da questão do... Como se os presos estivessem com muitos direitos, né? E eu... Pela minha experiência, pela minha vivência, eu estive como presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e uma das atribuições do Conselho é fazer vistorias de monitoramento dentro das unidades de internação do Estado, né? E assim, eu fui acompanhar uma greve de fome dos internos. E aí a gente foi para entender quais eram as motivações que estavam levando esses presos a fazerem uma greve de fome. E aí muitos poderiam dizer, bando de vagabundo, tá ali querendo privilégio, querendo um monte de coisa. Gente, quando a gente foi ver o que eles precisavam, o que eles queriam, a gente vê nos filmes, né, assim, que todos os presos eles ficam de noite na cela e durante o dia dá uma circuladinha, tem o famoso banho de sol, né? Existe um regime na legislação brasileira, no Código Penal, que fala que é o regime a RDD, né? Regime diferenciado, de detenção diferenciado. E nesse regime, eles reduzem a quantidade de banho de sol por semana, que são os casos, assim, sei lá, tipo Fernandinho Beiramar, preso... Não pode ter contato. Preso que, tipo, precisa da vigilância máxima, assim, prisões de segurança máxima, então o cara vai ter banho de sol 3 vezes na semana.
É, que senão para um helicóptero ali e resgata ele. Igual tipo filme isso. De coisa, isso aí. Tipo Ponto. isso. Ah, Dani, isso não acontece no Brasil. Nossas Ah, cadeias não. são muito bem protegidas contra tudo esse tipo. Nem celular funciona lá dentro, ok? Voltemos. Mas, enfim, esses presos, eles pediam para que pelo menos tivessem banho de sol 2 vezes por semana, porque nem isso eles tinham. E eles não estavam em regime diferenciado. Eles não eram um preso que tinha o risco de um helicóptero vir buscar, sabe? Eles eram presos que estavam ficando sem sol por mais de uma semana direto. Isso num espaço que não tem ventilação, que é fétido, que tem 10 pessoas num espaço de que caberiam 4, em que uma dessas pessoas tem que dormir na área do banheiro. Tipo, bem-vindo ao inferno. É isso. E as pessoas ainda têm, tipo, na minha sensação, é um pouco assim, a ousadia de dizer que esse cara tá tendo regalias. Gastando Tá dinheiro querendo comer do queijo Estado. brie Uhum. e salaminho, né? Não é isso Sim. não, gente. Não, mas tem os que comem também, mas nós não vamos entrar Mas nessa esses não polêmica estão hoje, reclamando. Eles Mas estão Reclama também, reclama também. E aí eu acho Reclama. isso que a Morgue, nossa mortícia, né? aqui, maravilhosa. Karina já tá mudando o nome da Morgana Mortícia pra se livrar. Eu tô chamando de morgue, né? Assim, eu acho que vem um questionamento. O que a gente tá chamando de humano? Todos nós somos humanos? Porque, por exemplo, se eu falo de direitos humanos, um dos direitos, direito à liberdade. Vou dar de Dani aqui, né? Direitos humanos para humanos direitos. Então, humanos direitos. É isso aí. Mas assim, Gente, isso assim. Gente, só mas pra eu sou um vocês pouco não- assim, tá? Calma, Eu sou um Dani. pouco, eu não sou total, Gente, mas eu não, sou um assim, a pouco. Dani é importante nessa sociedade. Vão querer te matar. Ela tá só fazendo um papel de bad, tá, gente? Não, mas eu sou um pouco. Ela acredita nos direitos humanos. Não, eu acredito. Dani, tô tentando. Eu acredito. Tem Mas uma eu tenho questão as- institucional aqui, você precisa Mas eu dar uma tenho, segurada eu, também. tenho, eu tenho umas categorias que eu Tem queria umas que dormisse no gradações. vaso. É, eu tenho umas categorias, tipo estuprador. Gente, ela tá só brincando. Karina, fala alguma Não, coisa. Não, eu acho mesmo, gente. Então. Fazer o Karina quê? fala. Mas sabe o que é legal? É porque eu acho que hoje em Ela dia não para. eu represento a sociedade média, cara. Eu acho que tem um sentimento. Ai, meu pai amado. E é por isso que eu acho que tem que discutir o que é os direitos humanos. Porque Então, você acho que o que- outro querer que o outro pague, ou que seja até pena de morte, não significa que você não queira direitos humanos. Significa definir regras. significa que você quer que a pessoa se responsabilize Exatamente. pelos atos que ela cometeu. Exatamente. Ok, isso é um ponto que na vida a gente tem que Sofrendo. viver assim. Né? Sofrendo, Seja porque quem ela quer está ter durma na privada. recluso, seja a gente, seja que está solto, né, etc. Mas aí eu volto com um questionamento. Todo mundo, a gente enxerga todo mundo como humano? Não vamos pra prisão mais não. Vamos lá na periferia, É isso aí que eu acho que tá o erro, assim, sabe? né? Vamos lá na Não, periferia. a prisão também é, sabe? Eu acho que a prisão você tem aí o cara que roubou uma margarina porque o filho tava passando fome, um leite, e tá nessa mesma cadeia aí, sem tomar banho de sol, com a família passando fome, porque se fala em desigualdade, esquece que muitas vezes a maioria dos nossos presos não estão presos porque cometeram Posso crimes dar um depoimento, inclusive, absurdos, né? Estão Assim, presos porque estavam procurando, comendo, roubando ou fazendo alguma Não, coisa pra comer, inclusive, assim, a gente escuta muito, né? Tipo, prende e a polícia vai, leva pra delegacia e não fica preso nem um dia, O né? menor de idade. É, Outra polêmica, Mas né, aí o também. que acontece é que a gente tem uma população carcerária no Brasil que em 10 anos ela saltou de 400 mil para 760 mil. Somos uma sociedade doente. Somos uma sociedade que está aprendendo mal. E prendendo muito. E prendendo muito. E não fazendo ressocialização. Nem um pouco. Nenhuma. Por exemplo, eu posso dar um depoimento. Eu acabei de voltar de uma experiência do presídio. Ai, recebi a meu... gente tem tanto orgulho. Fala dessa experiência, gente. Né, recebi meu alvará de solto. Mentira. E a gente aqui trabalha com ex-presidiários pra poder deixar um negócio mais diverso. Olha, ressocialização. Ressocialização. Gente, We Karina- believe. Karina tá aqui que já fez um ano já. Faz um né? ano, já é 18. E no meio desse vucu-vucu aqui, a gente trabalhando pra cacete, ela recebeu um convite pra trabalhar num projeto Então, da ONU e ela vai falar um pouquinho sobre isso. isso. Foi um projeto do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que é o mutirão carcerário, justamente por essa demanda, né, que essa problemática, né, que a Morgue estava falando. Estava falando... Só para os íntimos. Da questão de termos uma população carcerária muito grande, né? Então, por exemplo, tem pessoas que estão presas provisoriamente
45% da população carcerária não passou por um juiz. E tá lá Sacanagem, 2, ou 6 sacanagem. meses, ou um ano. 3 anos, 3 4 anos, anos. sem nem ter um julgamento, sem nem saber assim, eu tenho que estar preso mesmo? E aí você não tem defensor público para todo mundo. Quando tem o defensor público, os processos são longos, né? E essa pessoa ela vai ficando lá. E é pobre, né? Porque se fosse com dinheiro, não tava passando por isso, né? Então, É pobre. Majoritariamente pobre, mas não necessariamente. É mesmo? Tem Não rico necessariamente. preso nesse país? Tem. Injustamente? Tem, então, gente, acho que uns tem uma 3. escala. Talvez tenha. Tem uma escala menor, porque realmente, assim, quando você tem um advogado, eu acompanhei isso muito no presídio feminino, né? Quando eu estive lá. Quando você tem um advogado em que ele está em cima do processo e que ele está, assim, fazendo com que aquele processo tenha mais celeridade, costuma-se ter um resultado de liberdade ou de um julgamento, de uma definição da questão um pouco mais rápido. Né? Então, assim, de fato, isso acontece. Essa diferença de você ter um poder aquisitivo para ter um advogado ali, a sua família, etc. Mas né? sim, Assim, a população carcerária, ela tem renda, né? Em geral, são pobres. É isso que eu tô falando. Negros. Tem ricos? Tem, mas é muito pequena para a proporção. Mas e a nem grande tá, parte e nem são tá nessa pobres. cela aí que você falou, não. Cer- Ah, não tá, não. Tá. depende de comportamento, depende de uma Não, série não, também não, de coisas, né, que acontecem dentro, né, do presídio, né? Em às geral, sei lá, eu não tenho essa estatística para dizer, mas no visual é 99,9% de pobres, vezes. Negros. 90% de negros e enfim, é grande parte de o homens resto também. se declara pardo. Pode ser, sim. Gente, num país Mas- real, né? A realidade é essa. Mas Esse olha só, projeto, né, teve um mutirão carcerário justamente por isso. Tem muita gente que já deveria estar em liberdade, né? Ou, pelo menos, você ter um julgamento, né? Então, assim, o nosso contrato foi pela ONU, né? Então, fui como voluntária da ONU para o Presídio Feminino de Colatina. Fiquei lá nos meses de setembro e outubro. E o que eu vi no Presídio Feminino? A maior parte presas, negras, né? Pobres, Mães. mães, né? Abandonadas pelos seus companheiros. Eu passava em frente ao presídio masculino. aquela fila enorme. né? Enorme, quase todos os dias. Tem um pra livro fazer, ótimo, tem né? alguns livros que eu li sobre isso, a solidão da mulher presa, né? Sim, o Drauzio Varela Ele também escreveu, tem, fez uma né? minissérie. Isso. Então, assim, quando você chegava lá, né, para visitas íntimas, muito inferior o número em relação à visita íntima num presídio masculino, né? E também, essas mulheres, a maior parte delas estava presa em decorrência do tráfico cometido pelo companheiro. Muitas delas não sabiam que a pessoa estava escondendo droga dentro de casa. Eu, por exemplo, assim, pra ir alguém na minha casa agora, eu fico morrendo de medo. Tipo, abre a mochila, deixa eu ver aí. Se dá uma batida de polícia aqui, assim, sabe? Mas você não é negra, você não é pobre. A polícia não esse vai é te outro dar uma podcast. batida. Sim, verdade. Esse é outro verdade. podcast, gente. Não é de Isso. direitos humanos. É da Mas- vida como ela é. E assim, ou algumas delas dependiam realmente desse dinheiro, porque eu acompanhei casos em que havia mulheres que estavam sob cárcere privado. Uma delas falou, e eu nunca esqueço dessa frase, ele roubou a minha casa, a minha vida e tomou tudo de mim. Então, assim, era um traficante, ela não sabia que ele era traficante, e o cara foi entrando na casa dela. Foi entrando na casa dela e daqui a pouco não deixava ela sair, não deixava ela se relacionar com a família, nem nada. E ela levantava todos os dias de manhã para fazer a marmita dele, porque ele se uniformizava como um funcionário da construção civil para sair para trabalhar. Tá botando dinheiro dentro de casa. Não, ele ia para o ponto de tráfico, de onde ele era o chefe da Boca, ficava lá, voltava para casa com uniformezinha, marmitinha, como se tudo tivesse, né, um funcionário, enfim, não trabalhasse com tráfico, né? Então, assim, aí vem alguns questionamentos. Essa mulher não sabia? Não, ela não sabia. Ela foi enganada. O cara enganou ela.
estava botando dinheiro dentro de casa, mas ela estava aproveitando do dinheiro do tráfico. Não, ela não sabia que era um dinheiro de tráfico. Então, assim, muitas mulheres... Gente, mesmo se soubesse, né? Exatamente. Mesmo se soubesse, ela vai falar, não, esse dinheiro eu não quero, ela vai dar um tiro não, na mas minha testa. Não, sim, mas eu acho que tem também que ser colocada uma questão de que não é uma escolha, às vezes. Não. Né? Mas nem uma escolha porque você não tem outros meios de sobrevivência, como não é uma escolha porque você nem sabe do contexto de fato que você está vivendo. Agora... E a dependência emocional dessas mulheres em relação a ter um marido, a ter um homem, é uma coisa assim que eu acho, às vezes a gente vive nas nossas bolhas. Mas porque, Karina, assim, conversando com várias mulheres, várias colegas, sim, não é que não seja importante ter um relacionamento, mas a dependência disso, para você se sentir mulher, inclusive, é muito grande. Mas vocês não acham assim, olha, a gente vive num país em que criança não tem creche. Quando tem creche, falta comida. Às vezes a comida vai podre, a gente tá cansado de ver isso, né? Um altíssimo índice de desemprego, um seguro-desemprego que é temporário, mas você não necessariamente vai estar. Um SUS completamente sucateado, as pessoas não têm onde morar. Então, dentro da favela, as casas são construídas irregularmente por traficantes, se você tem que pagar o aluguel para eles. Então, assim, nós vivemos num país de uma injustiça em que o direito humano, para quem não está, para quem está socialmente excluído, ele já não existe. E não adianta, o Estado não olha. Ah, mas o máximo que chegou a olhar quando foi prende. Exatamente. O máximo que chegou a olhar foi com Bolsa Família. Mas porque olha tem mais que ou ficar menos. sob a tutela dele. Porque se acontece alguma coisa dentro do Exato. presídio, é um super problema, então, assim, né? você não acha que essa resistência de quando a gente fala, o cara tá preso, aí todo mundo pensa, preso, gente, ninguém pensa roubou uma maionese. A pessoa pensa, matou, Estuprou. assaltou, estuprou. Não adianta, é o senso médico. Porque eu acho que a gente, no fringir dos ovos, vocês que são psicólogas vão conseguir, a gente pensa no que faria a gente fazer, o que levaria a gente a dar aquela punição pro cara. Então você pensa, tá preso, tá passando fome, não tem banho de sol, você pensa, estuprou, matou, esquartejou, você pensa isso. Então você automaticamente protege, né, se protege pensando... Justifica, né? E justifica o Estado, pensando nesse algo caso. bem absurdo daquele cara. Não, esse cara aí estuprou a filha, a mãe, a mulher E aí é um cara, assim, esquartejou. e só Você pra projeta continuar, isso, é um aí cara você que justifica. E um cara que quando sair, um cara e uma mulher, que vai sair vai ter esse estigma, porque se ele saiu da cadeia, ele fez algo muito ruim. Agora, gente, esse assunto, ele é uma delícia, assim, Mas de ele- discutir, porque cada um tem um ponto de vista, eu acho que a Sim. gente deve, inclusive, discutir ele. Eu já li alguns livros, todo mundo aqui, imagino vocês, né? Mas o que eu queria entender é, na prática, como direitos humanos ajuda. Porque você falou, você foi lá fazer o mutirão. Mutirão de quê? Você ajudou como? Como que você, né? Assim, você falou do presídio específico, você também teve experiência com presídio, mas, no geral, foi o que vocês falaram. Existe uma norma, né? Existe lá quais são as diretrizes dos direitos humanos, que elas podem ou não ser seguidas, não é lei, não é nada. E aí? Como que na vida, né, do E qual é os brasileiro direitos humanos médio? do policial? E o nosso de cidadão. Né? Então, assim, como que na prática os direitos humanos ajudam ou podem ajudar? Engraçado que muitas vezes as pessoas acham que direitos humanos são pessoas, né? Então, assim, lá vem os direitos humanos. Com as perninhas andando ali, né? Principalmente em cadeia a gente escuta É isso muito mesmo, isso, né? Assim, Isso. Mas, o povo dos direitos humanos, esse bando de vagabundo aí, né? A gente escuta isso às vezes. É porque tem o estigma de direitos humanos proteger bandido. Sim. E a gente quer entender qual é realmente o trabalho. Não, e é isso, assim, eu acho que a gente tem que pensar os direitos humanos como esse código que muitas vezes está no papel, mas nem sempre está no papel, do que nos faz seres humanos e iguais em direitos. Né, assim, então, a gente tem os tratados internacionais. A gente considera todo mundo com uma condição de humano, com uma condição de humanidade, né? Com uma condição de olhar. Mas aí vocês fazem o quê? Vocês vão na justiça? Você chega no presídio, vê que a mulher e você vai lá e bate na casa do juiz? Todos nós podemos ter ações no nosso cotidiano de direitos humanos. Por exemplo, se eu ver um negro, não ter ação racista com ele. Se eu ver uma pessoa com uma orientação sexual diferente da minha, não discriminar ela por isso. Porque, assim, a gente tem... Isso é respeito. É. Só. Mas, assim,
a gente tem... É um pouco mais. Deixa eu só... Sim, vai, Morgan. Seguir aqui. Assim, a gente tem esses mecanismos internacionais, que são esses acordos internacionais, mas a gente também tem as legislações, que aí sim são peso de lei, né, que os países fazem. O Brasil tem várias dessas legislações, assim. Nosso código é lindo, né? Então, a nossa Constituição, ela garante várias coisas ali no papel. E aí, sim, a gente, quando está sendo violado algum daqueles direitos, a gente tem todo o direito de buscar os meios para que ele não seja violado, ele seja garantido. Outra coisa é que na Constituição também é definida uma série de direitos que o Estado precisa prover. Então, por exemplo, você falou a questão da dificuldade que a população pobre, em geral, é quem é mais violada no Brasil. É quem mais depende do Estado também. É quem mais depende do Estado, mas é quem não tem esses direitos na mão. É quem não. A gente, na defesa dos direitos humanos, a gente usa o termo violado, né? É que tem seus direitos violados, assim. E aí, para esses atores, a gente tem que exigir que o Estado assuma posturas que já está definida em lei. Então, assim, para o SUS é um sistema muito bonito de garantia universal de direitos e que mudou a perspectiva de quem é um pouco mais velho, assim, que não é o meu caso. Assim, eu cheguei a ter uma carteirinha do INAMPS, que era um sistema, né, que era só quem era trabalhador que tinha acesso à saúde. Se você não era trabalhador, você não tinha acesso... Trabalhador de carteira assinada, né? Você não tinha acesso à saúde. E aí, a partir de 88, né, de 90, com a lei do SUS, esse acesso é dado a todo mundo. Só que aí é fato que você tem uma estrutura que atendia a poucos e agora tem que atender a todo mundo. Precisa muita coisa melhorar. E aí tem muitos interesses também que querem que esse negócio não dê muito certo para que... Depender do privado, da saúde suplementar. Para que algumas outras forças deem mais certo. Então, assim, o que a gente faz, em grande medida, é ouvir esse clamor que as pessoas têm, essa necessidade, e caminhar pelos meios de defesa que possam existir. Que seja Ministério Público, que seja fazer advocacy, né? Fazer trabalho de incidência direto com alguns políticos, não numa lógica de favorecimento individual, mas de pensar a construção mesmo de políticas eficazes, efetivas para o atendimento dessa população. E pensar isso nas mais diversas frentes, porque aí quando você fala em direitos humanos, você está falando em direitos que são os direitos ao ir e vir, essa liberdade, mas a gente também está falando do direito essencial da vida, a gente está falando do direito à saúde, à educação, à cultura, o direito ao ócio, que às vezes é uma coisa que a gente não pensa, mas o direito de você ter um tempo de descanso, e isso tudo... são frentes que a gente pode assumir. A mesma pessoa vai assumir todas as frentes? Não. Não existe um defensor de direitos humanos que vai falar sobre todas as pautas de direitos humanos. Mas por que é tão pautado na questão do presídio, do bandido, do tráfico? Por que é tão pautado nisso? Porque assim, hoje é onde as violações são mais gritantes. E as creches? Vamos botar assim, faz comuns, tá, gente? Vamos lá. Então. Mas eu nunca vi o direitos humanos, como vocês disseram, na frente de uma creche que tá faltando merenda. Então, mas a gente tem os movimentos ligados à educação que fazem esse debate. Eles também fazem debate de direitos humanos. É porque, às vezes, a gente setoriza os direitos humanos como um determinado grupo, mas, na verdade, é um grupo que está olhando para um lado. Tem direitos humanos do Transcol? Tem, gente, de mobilidade urbana. Transcol é o nosso sistema aqui de mobilidade urbana. Tem ônibus. O pessoal que luta por uma mobilidade urbana decente. Decente, assim. Isso. Por exemplo, você pega um país, né, que tem todo esse arsenal de direitos para garantir. Né? Vamos pegar aqui o Brasil, por exemplo. A gente tem organização no governo federal, governo municipal, governo estadual, né, nos órgãos executivos. Por exemplo, você pega a nível de governo federal, que vai dar todo esse direcionamento, né, de como que deve funcionar. Então, você tem Ministério da Saúde, hoje é da Cidadania e Desenvolvimento Social, alguma coisa assim, o da ministra Damares. Não, da Damares é Direitos Humanos, Família, Direitos Humanos e Mulheres. Mulheres, isso. A ordem não é essa, mas é isso aí. Isso aí, mudou bastante, né? Tem, enfim, né? Eu ia falar uma besteira agora, mas vamos tem, em frente. outros não ministérios. Fala não, Dani, não. Não queremos polêmicas. Não. Então, por exemplo, você tem nesse Ministério de Desenvolvimento Social, né? Das
cidadania. Você tem o Sistema Único de Assistência Social, por exemplo. Lá estão as pessoas que dependem de Bolsa Família, que se encontram em situação de extrema pobreza. É um direito garantido, o direito a uma renda, né? Ou seja, o direito a você ter... Porque o Bolsa Família é para você ter aquilo como temporário. Ele te dá um upgrade na vida. Pra te comprar ajudar... sapato, né? Vocês viram, né? Que tem uma galera que compra sapato, bolsa. Mas pode. Mas isso Não, faz tô parte falando da vida. classe média alta, não tô falando... Não, sim. Mas aí é um outro problema, que é um problema de fiscalização. Exatamente, que acontece, né? Que a Mas pessoa parece que não tem consciência que ela tá tirando arroz e feijão. Não, de uma e o família, engraçado, cara. assim, é que o Bolsa Família, ele é um programa extremamente capitalista, né? E o pessoal, às vezes... Incentivou o consumo demais, ele exatamente, ele faz com que você circule a economia daquele território, que normalmente as pessoas vão comprar as coisas, usar o dinheiro do Bolsa Família na quitanda ali do bairro, e vai circular esse dinheiro dentro da própria comunidade e desenvolver não só aquela família, mas todo o território. Mas isso tem a ver com direitos humanos, porque todo Total. mundo tem direito a comer. Pelo menos não Então, ter fome, sabe? Um dos direitos garantidos, porque assim... Mas aí o cara você que roubou pensa- já acha que tem que ficar preso na... Gente, vamos lá. Então, assim, pobre. Pobre tem que usar o dinheiro que ele recebe para comer. Não, peraí. Você tem esse Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né? Ele vem garantir, por exemplo, o direito à convivência. Então, existem hoje equipamentos dentro, né, desses territórios próximos dessas pessoas. Por exemplo, a gente tem escolas, que é da área da educação, unidades de saúde, que é da área da saúde, e temos os CRAS, por exemplo, que são Centros de Referência de Assistência Social. Qual é o papel desse serviço? É fortalecer as famílias e indivíduos que vivem naquele território em todas as suas vulnerabilidades. Então, por exemplo, essa família está tendo dificuldade financeira porque o seu Zezinho bebe e não consegue ficar num trabalho. E aí, como que a gente pode articular para que, ok, Bolsa Família, eles não estão tendo como sobreviver? Sim, é uma solução por um tempo, mas não deve ser eterna. Então, assim, vamos fazer um trabalho de melhorar a convivência dessa família? Vamos tentar colaborar para que o seu Zezinho realmente tenha uma assistência em saúde, e aí você vai um pouco mais a fundo, tá havendo agressão contra a mulher, né? Às vezes a criança está vivendo uma situação de vulnerabilidade ali, com algum, enfim, né? Uma situação de abuso, né? Isso você vai investigando, não é só a comida. Então, assim... É o tal da fraternidade direito... que tá no artigo 1º, né? Sim. E aí, olha... Quando você pega fraternidade, beleza, vamos destrinchar isso? Como que eu boto isso para funcionar? Você tem uma série de organizações, dentro de um governo, mas também as do terceiro setor, filantropia e uma série de outras, né, organizações, fundações, né, e etc. Assim. Mas assim, por que existe? Para que tudo isso? Para você tornar essa estrutura de garantia de direitos mais palpável. Então, por exemplo, tem o direito à vida. Putz, é muita coisa. Define isso para mim. Então, por exemplo, quando eu falo do direito à vida, estou falando só de viver, nascer e sobreviver. Mas de você ter uma vida digna. Mas pelo menos isso, né? Porque Isso. nem isso a nossa juventude, por Direitos exemplo, tá humanos, tendo por direito. exemplo, como é que fica o direito humano em relação ao aborto e o direito da mulher não ter? Esse é outro assunto bom pra gente conversar. Né? Mas eu tava até pesquisando olha, aqui, Direito de pensando quem, nisso. né? Da mulher de não gerar ou do feto de nascer? Nossa, gente. Direito do nascituro ou dos direitos reprodutivos da Esse mulher? podcast eu tô É com isso. medo das pessoas. Vai dar tudo Quero ler os certo. Vai dar tudo Comentários. certo. Exatamente. Eu tava aqui exatamente pesquisando enquanto vocês estão falando, para não falar besteira, mas também não achei meu objeto de pesquisa, então eu vou ter que perguntar mesmo. Existe um telefone? Diz que direitos humanos? Quando a gente percebe que alguém do nosso lado, ou alguma comunidade próxima da gente, ou... não Depende. Depende Eu do ligo seu pra objetivo. onde? Então, você tem alguns telefones de denúncia de violações. Sim, que a gente geral, já faz 181. 181 e tal. Alguns... Agora, às vezes, o ator de violação é o próprio Estado. O 181, ele é, de fato, sigiloso, assim. Então, você É o Disque manda pra Denúncia, lá. não é isso? É o Disque Denúncia, que é bem geralzão, assim, que você pode fazer denúncia de
de quase qualquer coisa, de termos de violações, tal. Então, desde o direito da criança, adolescente, adulto, idoso, enfim, mulher, que grupo seja. E eles vão repassar isso para os órgãos. Homofobia, né? Eles vão, também, questão religiosa, né? Todos esses temas. Eles vão repassar isso para os órgãos do Estado e município. Eu já recebi algumas vezes esses laudos assim. Aí, a partir disso, esses órgãos, que aqui do Estado, no caso, vão apurar e ver o que está acontecendo. Também é possível acionar diretamente os conselhos, que são hoje os espaços de fiscalização, de orientação e acompanhamento, também. Assim, relacionado aos direitos humanos. Você diz os conselhos de órgãos sociais ou de categoria profissional? Os conselhos de direitos humanos. Eu estou sendo bem específica, sim. Assim, porque eles também podem ajudar a direcionar as denúncias quando pertinente, né, assim. Então... É porque eu estou fazendo essas perguntas específicas, porque enquanto vocês estão aí falando, para mim parece muito série de, sabe, de Netflix mostrando um país evoluído, onde você faz uma denúncia e alguém responde a sua denúncia e tudo se resolve no final do capítulo. E na vida como ela não é assim. E aí eu fiquei pensando se para o brasileiro... os direitos humanos não é uma coisa muito distante. Leandra, Então, assim, como nos aproximar? Eu gostei do que você disse. Poxa, um simples ato de não cometer racismo, de não cometer homofobia, de não cometer... todos que precisamos hoje são, ser defensores, exatamente, né? Assim. Que hoje são... que estão na lei, né? Que é crime, mas existem outras agressões que não são crimes ainda e são também agressões, então de vocês não fazerem. Mas continua... Pra mim, tá, gente? Não se sinta desrespeitados, mas continua papo de autoajuda. Então, não faça, seja uma pessoa melhor. Não, assim, Leandra, eu volto com a pergunta: a gente considera todas as pessoas como humanos? Porque, por exemplo, a gente tem vários relatos de agentes públicos que fazem um péssimo atendimento em situações de denúncia. Por quê? Porque discriminam, porque vão por uma questão moral, porque não conseguem se olhar para aquela situação com o profissionalismo ali que demanda, né, a situação. Então, por exemplo, casos de violência contra a mulher há relatos, estudos e dados estatísticos mesmo, governamentais, de atendimentos horrorosos, assim, né? Por quê? Imagino. Porque as pessoas que estão lá, às vezes o agente público, ele não está vendo aquela relação, aquela situação que ele precisa agir sobre ela como uma condição humana. Ele está julgando. Ele está julgando. Então, assim, às vezes a gente tem um problema de resolutividade, né? Parece um país perfeito. Não, não é. Não é também porque a gente precisa avançar no preparo dos profissionais, na questão da lei, na questão... Entende? Então, assim, não temos a comemorar? Temos. Mas sempre vamos estar em transformação e precisamos nos refazer. Deixa eu ver se eu conseguir captar aqui, assim... O que eu entendi do nosso bate-papo aqui pra gente já ir terminando, que já extrapolamos nosso tempo. O nariz já tá ali sambando, assim. Eu entendi o seguinte, você vem de uma série de barbáries que culminou, né, assim, tipo, teve um ápice na Segunda Guerra, e os países se juntaram e falaram, vamos botar uma régua? Tipo assim, tudo que você... O ideal é que todo mundo tenha esses direitos básicos. Então vamos escrever isso para que todo mundo leia. Qualquer ser humano que não tenha com isso garantido está havendo uma violação dos direitos humanos. E a régua mudou ao longo dos anos. A régua mudou, mas a declaração é uma régua. Então, assim, o que é o direitos humanos, o pessoal dos direitos humanos? São as pessoas que vão lutar para que aquela régua continue sendo respeitada, para a gente não chegar de novo em 1945. Mas essas pessoas não têm poder. Fria. Mas quem às vezes está trabalhando dentro de, por exemplo, igual você falou, não vejo ninguém na creche. A Morgana lembrou de tantos órgãos institucionalizados que trabalham com a perspectiva de direito. Eles não têm o nome de direitos humanos, mas eles trabalham com essa perspectiva de garantir esse direito, né? Então, assim, existe muita Qualquer organização. Pessoa pode brigar pelos direitos humanos. Sim. Ela não precisa ser dos direitos humanos, não precisa ser o direitos humanos. Ela pode entender o que é essa declaração, né? Absorver isso e falar assim, para que o mundo continue em paz, a gente tem que começar da paz de pequeno pro muito. Então, na minha vizinhança, eu vou lutar para que aquela mulher não seja agredida, para que aquele menininho tenha
comida na creche, e para aquele senhor que é aquele negro que é mais pobre e humilde não seja preso injustamente porque ele roubou um pote de margarina. Sim, porque cada agente de direitos humanos, institucionalizado ou não, né, ele não dá para você se descolar daquilo que você viveu, da sua história, né? Às vezes você teve uma violação de direito, você já foi um violador de direitos. Então, assim, está em transformação. Então, todos nós, no nosso dia a dia, podemos e devemos, né? Eu sei que eu tenho que fazer. Bora lá, vamos fazer, então? Não vamos destratar. O cara tá tendo um relacionamento com outro homem. Beleza, o que eu tenho a ver com isso? Né? O que isso interfere na minha vida? Né? E começar a se pensar assim, né? Que julgamentos eu estou fazendo, né? Que estão me afastando de ser um agente no meu dia a dia. Até porque cada um pensa de um jeito, né? Então a gente precisa dessa régua. Porque o que pra mim pode ser absurdo, pra Leandra pode ser super tranquilo, pra você é maravilhoso, pra Karina não sabe o que acha. Então assim, vamos fazer um acordo? A partir de agora, essa canequinha aqui vai ficar pra gente não ficar virando toda hora e brigando e querendo se matar. Pra que lado que vai ficar a alça da caneca? Vamos fazer um acordo que ela vai ficar estabelecida, que ela vai ficar aqui? Todo mundo tá de acordo? Tá. Então, quando alguém vai mexer e trocar o lado da caneca, fala assim, bicho, não faz isso não. Nós temos um acordo. Porque senão nós vamos voltar até aquela briga. Então, você tem que traçar uma régua e aí começa que você não pode distinguir. Tipo, mas o cara é estuprador. Beleza, mas ele é humano. A gente fez uma régua, lembra? Se você começa a tratar ele diferente, você vai começar... Daqui a pouco vão querer tratar a mulher diferente, o gay... Então, assim, traça-se uma régua. Exatamente. E respeita-se aquela régua. E aí, uma coisa que a Leandra falou, assim, que eu acho que é muito interessante. Ela falou assim, mas esses atores que defendem os direitos humanos, eles não têm poder, né? Eles não têm o poder nas mãos. E aí eu vou ser muito romântica, né? E dizer que o povo tem o poder, as pessoas juntas, elas têm o poder de fazer as transformações, assim, sejam as transformações no nível micro, das relações que a gente estabelece, e sejam as mudanças no nível macro, no espaço político e tal. Então, é tudo uma questão de como... Se a gente organizar bem, o acordo funciona, né? A gente consegue alcançar esse mínimo para todo mundo. Mas precisa de envolvimento das pessoas, que as pessoas se comprometam com essa agenda. É cotidiano, é em pequenas exercício ações. Diário, né? Eu queria fazer uma pergunta meio de curiosidade, não sei se vocês vão saber responder. Porque ela tava me beliscando do tipo, acaba. É pra finalizar mesmo. É só pra gente poder até ter um comparativo e quem se interessar pelo assunto estudar mais. Existe um ranking de país que mais respeita os direitos humanos? E quem tá no topo? Quem que a gente pode buscar como benchmark? Saiu, inclusive, uma matéria recente, eu posso depois verificar, mas países nórdicos, se eu não me engano, Noruega, Dinamarca. E assim, eu lembro de uma discussão assim, poxa, o Brasil tá querendo fazer algumas situações se comparando com países quer virar como... Noruega, né? O Brasil quer virar Noruega. A Arábia Saudita, que viola direitos das mulheres, viola direitos, enfim, uma série de violações de direitos. Então, assim, esses países do Oriente Médio ali, eles estão num topo, ao contrário, assim, né? De serem muitos violadores, mas, né? Assim, tem... E países nórdicos já estão com melhores lugares para viver, assim. Tipo existem muitos índices, e os índices variam porque eles analisam pontos diferentes, né? Assim, então, se você tem, por exemplo, o IDH, que é um dos índices, que eu acho que vai falar da questão do desenvolvimento humano, e ele vai... E tem o outro, que é o índice Gini, que vai falar da questão da desigualdade. Então, assim, quanto menos desigual é uma sociedade, mais igualitária em direitos ela tende a ser. Mas tende. Porque, como a gente falou também, né, a Declaração Universal, ela traz, são trocentos lá artigos, 50 artigos, que vão dizer vários direitos, assim. E vão desde o direito à saúde, à educação, à vida, acesso à justiça, mas também à comunicação, à propriedade intelectual, tem tudo isso lá dentro da declaração. Então, cada país se encaixa. Então, assim, a gente vai ter variações nesse sentido, entendi, né? Então não adianta mudar para Dinamarca todo mundo, não, gente. Não é assim mole, não. Porque lá, por exemplo, você não vai ter direito ao sol. Você não vai ter direito ao sol, por exemplo. Essa época do ano lá, o sol já foi embora há muito tempo.
E só pra gente então encerrar, assim, bicho, eu acho que lindo o mês, né? Acho que o mundo inteiro, além de comemorar a Declaração Universal de Direitos Humanos, comemora o Natal, né? Assim, tirando algumas religiões, né? A maioria do mundo cristão, o mundo cristão, né? Comemora o Natal. E eu vou fazer uma sugestão, um desafio aqui. Junto com a oração, que se você faz oração na sua casa, junto com a troca de presente, você faz a troca de presente, dá uma lidinha na Declaração de Direitos Humanos e pensa se fosse alguém da sua família. Beleza? Vamos terminar aí, gente. Valeu demais. Aquele silêncio no final. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a Obrigada. próxima. Foi um prazer, gente, estar aqui com vocês. Volta mais, Morgue. Morgue, querida. A gente vai te chamar pelo nome certo, né, Dani? Pelo Mas menos, menos a referência certa. Né? Apelido certo, vai. Não, é bom você me lembrar que eu tenho que ter uma conversa com a Karina agora aqui. Nada. Beijão, gente. Valeu pelo play. Fala. Eu? Fala. É assim que eu falo. Fala, Kiki. Eu te escuto.